Olá pessoal, bem-vinda à terceira parte da série de conceitos de programação. Hoje será abordado conceitos de linguagem de programação, como para que ela serve, qual é o surgimento e qual é a sua evolução. Então, vamos começar. Começando com o que é e para que serve uma linguagem de programação. Linguagem de programação nada mais é do que uma maneira padronizada de comunicar instruções para um computador executar, ou seja, uma simbologia que especifica como um código-fonte, que é o código que define um programa de computador, será escrito. As linguagens de programação são responsáveis por fazer as ações serem convertidas em linguagem de máquina, ou seja, em bits, zeros e uns, e serem gravadas em arquivo, bem como a conversão em ações que possam ser compreendidas pelo usuário, como imagens, vídeos, textos, etc. Surgimento das linguagens de programação. O primeiro trabalho de linguagem de programação foi criado em 1843 por Ada Lovelace. Ela criou o primeiro algoritmo de máquina em um pedaço de papel para uma máquina de diferenças de seu amigo Charles Babbage. Uma curiosidade, a linguagem de programação Ada foi batizada em homenagem a Ada Lovelace. Na época, as primeiras linguagens de programação foram feitas em códigos de máquinas difíceis de serem entendidos e eram inseridas manualmente. No decorrer dos anos, as linguagens de programação passaram a ser totalmente automatizadas com os códigos mais amigáveis para os humanos, ou seja, em uma linguagem natural ou humana. Começando a falar sobre a evolução das linguagens de programação. Entre 1944 e 1945 foi criada a linguagem de programação Plancacu, de Plan Calculus, Conra Zuz. Em 1949 foi criada a linguagem de programação Assembly, no qual possuía o montador Assembler, que foi usada na calculadora automática de armazenamento de atraso eletrônico, o EDSAC, e era uma linguagem de programação de baixo nível. Ela é uma linguagem montadora e tem um código bem próximo da linguagem de máquina, no qual irá simplificar a tradução para o código de máquina. Também em 1949 foi criada a Shortcode, ou código de ordem curta, que foi a primeira linguagem de alto nível sugerida por John Macaulay, mas só foi implementada por William Schmidt, que neste mesmo ano o implementou para o computador BINAC e em 1950 para o UNIVAC. O primeiro compilador foi escrito por Grace Hopper em 1952 para o sistema A0 e foi criada a primeira linguagem de programação compilada, que é a linguagem de programação Autocode. A primeira linguagem de programação de alto nível amplamente usada foi a Fortran, de Formula Translation, criada em 1954 por John Backus para realizar cálculos científicos, matemáticos e estatísticos, mas é utilizada até hoje em alguns dos supercomputadores mais avançados do mundo. Em 1957 foi criada a linguagem B0, sucessora da A0, que daria origem à Flowmatic em 1958. A Flowmatic é a antecessora imediata da COBOL, que veio em 1959. COBOL é a sigla de Common Business Oriented Language, que foi uma linguagem projetada para rodar em todas as marcas e tipos de computadores. Por isso teve uma ampla aceitação para uso comercial, utilizada por processadores de cartão de crédito, caixas eletrônicos, chamadas telefônicas e celulares, etc. O desenvolvimento desta linguagem de programação foi liderada pela doutora Grace Murray Hopper. Ela é utilizada até hoje pelos sistemas bancários. A linguagem ALGOL, que é a linguagem algorítmica, foi criada entre 1958 a 1960. O ALGOL 60 teve grande influência no projeto de muitas linguagens de programação posteriores, como Pascal, C, C++ e Java. A linguagem Lisp foi criada em 1958 por John McCarthy e se tornou amplamente utilizada na pesquisa na área de ciência da computação, mais proeminentemente na área de inteligência artificial. Em 1964, os fundadores da Microsoft, Bill Gates e Paul Allen, criaram a linguagem de programação BASIC, que é a Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code, escrita para alunos que tinham um bom conhecimento em matemática
ou computadores. Esta linguagem de programação foi o primeiro produto comercializável da empresa. Na década de 70 também teve o lançamento do Pascal, que é a linguagem mais popular de todas as descendentes de Algol. Simples, sistemática e com implementações eficientes, foi o carro-chefe da Borland por muitos anos. É uma das linguagens mais recomendadas para o ensino da programação. De Pascal surgiram muitas outras linguagens de programação, como Modula 2 e Delphi, que passou a incorporar orientação a objetos e definição e manipulação de dados usando a linguagem SQL. Ainda na década de 70 surgiu a linguagem C, que foi baseada na linguagem B. É ainda hoje uma das linguagens mais utilizadas, principalmente no ambiente Unix, que foi desenvolvido através dela. Sua marca maior é a eficiência, porém construções de baixo nível tornam seus programas difíceis de serem lidos e depurados. A partir de C surgiram as linguagens C++ e Java, as quais incorporaram um paradigma de orientação a objetos. Porém, a segunda eliminou o uso explícito de apontadores e deu ênfase à programação distribuída na internet, fator primordial de seu sucesso. Outra linguagem relacionada ao campo da inteligência artificial que surgiu em 1972 é a linguagem Prolog, uma linguagem do paradigma lógico. A linguagem Simula 67 introduz o conceito de classes. Já a linguagem Smalltalk expande o conceito de classes e se torna a primeira linguagem de programação que oferecia suporte completo à programação orientada a objetos, que é outro marco importante na história das linguagens de programação. A linguagem Smalltalk permitiu modificar o seu código em tempo real. Também em 1972 foi criada a linguagem SQL, antigamente chamada de SQL, que foi desenvolvida pelos programadores da IBM, Raymond Boyce e Donald Chamberlain, para manipular o banco de dados, visualizando e alterando as suas informações. Entre 1980 e 1981 foi criada a linguagem de programação Ada por uma equipe liderada por Jim da CUU Honeywell Bull, que fez uma homenagem à matemática Ada Lovelace. Esta linguagem de programação de alto nível é estruturada, estaticamente tipada, imperativa de amplo espectro e orientada a objetos. Ela é utilizada no sistema de gerenciamento de tráfego aéreo na Austrália, Bélgica e Alemanha. A linguagem C++, originalmente conhecida como C com classes, é uma extensão da linguagem C, que foi criada em 1983, contendo aprimoramentos como classes, funções virtuais e modelos. Esta linguagem é orientada a objetos. Também em 1983 foi criada por Brad Cox e Tom Love a Objective-C, que é a principal linguagem de programação utilizada para escrever os sistemas operacionais da Apple, que é o macOS e o iOS. Em 1987 foi criada por Larry Wall a linguagem de programação Perl, que é uma linguagem de alto nível de uso geral, como CGI, aplicativos de bancos de dados, administração de sistemas, programação de rede e programação gráfica. Em 1990 foi criada a linguagem Haskell, em homenagem ao matemático americano Haskell Brooks Curry. É uma linguagem de programação de uso geral e puramente funcional. A linguagem Haskell é utilizada em vários setores que lidam com cálculos, registros e processamento de números. Em 1991, Guido van Rossum criou a linguagem Python, que se inspirou no nome da banda de comédia britânica Monty Python. É uma linguagem de alto nível de uso geral, que até hoje é utilizada por empresas como Google e Yahoo. Já a linguagem Visual Basic foi criada pela Microsoft em 1991, qual é utilizada em vários de seus aplicativos, como Word e Excel. Também em 1991, Yukihiro Matsumoto criou a linguagem interpretada de alto nível chamada Ruby. Ela é utilizada no desenvolvimento de aplicativos web e Ruby on Rails. Em 1995 foi criada a linguagem Java por James Gosling para um projeto de TV interativa. A linguagem Java é uma das linguagens mais utilizadas hoje, tanto no back-end como em aplicações no front-end. Também em 1995 surgiram as linguagens PHP e JavaScript. PHP, anteriormente conhecida como página inicial pessoal, mas hoje significa pré-processador de hipertexto, foi criada por Rasmus Lerdorf. Ela é utilizada principalmente para a criação e manutenção de páginas da web. Já a linguagem JavaScript foi criada por Brendan Eich.
Ela é utilizada principalmente para o web dinâmico, navegadores web, documentos PDF e widgets de desktop. É uma linguagem muito utilizada para a criação de sites. Já em 2000 foi criada pela Microsoft a linguagem C#, que é baseada em C++ e tem muitas semelhanças com o Java. Ela é utilizada em quase todos os produtos da Microsoft e em desenvolvimento de aplicativos de desktop. A linguagem Scala foi criada em 2003 por Martin Odersky. Ela é uma programação que combina matemática funcional com a orientação a objetos. Também em 2003 foi criada a linguagem Groove, que é derivada da linguagem Java e foi desenvolvida por James Strachan e Bob McRitter. Já em 2009, a Google desenvolveu a linguagem Go para resolver problemas ocorridos devido a grandes sistemas de software. Ela tem uma estrutura simples e moderna. A linguagem Kotlin foi criada em 2010 por JetBrains, com o objetivo de ser simples, concisa, intuitiva e rápida para fazer principalmente aplicativos Android. Em 2014, a Apple cria a linguagem Swift para ser uma linguagem mais rápida que as linguagens C, C++ e Objective-C e poder substituí-las. Ela pode ser usada em aplicativos desktop. Bom pessoal, este foi o vídeo de hoje falando sobre o surgimento e a evolução das linguagens de programação. No próximo vídeo falarei sobre as características, tipos e áreas que são utilizadas nas LPs. Não deixe de assistir. Se você perdeu os 2 primeiros vídeos da série, no qual falei de definições importantes abordando conceitos de hardware e software, vou deixar o link aqui na descrição. Não deixe de conferir. Obrigada por assistir, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!